A gente tem falado com certa frequência que o Bolsonaro tá sumido, tá desaparecido, tem trabalhado menos do que ele já trabalhava. E sim, isso é possível e ele o demonstrou. Só que na verdade o Bolsonaro ele tem articulado nos bastidores e tem se empenhado para fazer o Rogério Marinho presidente do Senado em 2023, porque o Bolsonaro ele tá com medo. O medo é um grande motivador, né, pessoal? E ele quer usar o Marinho como instrumento de pressão contra a justiça para que ele não seja preso. Mas na sua opinião, você acha possível o Bolsonaro escapar da prisão? Ou você acha que a prisão do Bolsonaro é mais inevitável do que o meu cabelo ser estiloso? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja preso e se inscreva no canal. Quem trouxe para nós essa informação da movimentação do Bolsonaro nos bastidores foi o Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. O Bolsonaro, a partir de 1º de janeiro, e tá chegando, hein, pessoal, não vai ter mandato. E você sabe que sem os poderes da presidência da república, como que ele vai conseguir barganhar pela liberdade? Não vai, Bolsonaro vai ser mais escorraçado do que cachorro vira-lata, né? Se bem que algumas pessoas, vide Luísa Mel, ainda estão ali fazendo todas aquelas campanhas de proteção aos animais, e o Bolsonaro vai ter ali a campanha de proteção ao animal que ele é por parte dos bolsonaristas. E o que ele tem feito? O Bolsonaro ele está empenhado e tem como seu primeiro desafio político a candidatura do Rogério Marinho para ser presidente do Senado em 2023. Vai ser o primeiro teste do Bolsonaro sem a proteção do cargo da presidência. Então ele já tem batido um fio ou mandado um zap para os seus correligionários bolsonaristas da atual legislatura e da próxima, para poder viabilizar a candidatura do Rogério Marinho. Porque o Bolsonaro ele tem essa esperança com o Marinho. Ele acredita que o Rogério Marinho, como ministro ou presidente do Senado, ele possa pressionar a justiça brasileira, principalmente os ministros do STF. Porque, se você não sabe, o presidente do Senado ele tem a possibilidade de abrir impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se você tiver um bolsonarista ou alguém que é próximo de Bolsonaro como ministro do STF, sempre vai pairar aquela possibilidade de rolar a abertura de um processo de impeachment. E é exatamente isso que o Bolsonaro quer. O que o Bolsonaro quer fazer? Quando os processos contra ele em 2023 avançarem, porque eles vão avançar, o Bolsonaro ele quer usar um artifício popular da população, mandando o gado bolsonarista gritar, chiar, rezar para pneu, toda essa história. E ele também quer que haja uma pressão política com o Rogério Marinho e os outros bolsonaristas no Senado. Então o processo avançou, pressão política e pressão popular. Vai rolar impeachment de ministro do Supremo, é um julgamento injusto, o Bolsonaro é um perseguido, e dessa forma ele pode conseguir algum tipo de respiro para não ser preso. O problema do Bolsonaro é que existe uma barreira para as pretensões dele de pressões via Senado ao STF, que é o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco ele pode até ter sido vitorioso em 2021 para ser presidente do Senado, graças ao apoio dos bolsonaristas. Mas ele não vai embarcar em nenhum tipo de pressão ou impeachment de ministro do Supremo contra quem quer que seja, principalmente o Alexandre de Moraes. O Pacheco, inclusive, foi elogiado pelo STF. Então está fora de cogitação qualquer movimento para pressionar o STF. Isso também não vai vir nem da Câmara, pessoal, porque nós estamos vendo que o Lula também tem apostado no diálogo, na política e na pacificação entre os poderes. Então esqueçam qualquer tipo de mobilização ou empenho dos outros poderes contra o judiciário. E aí que está o problema para o Bolsonaro. Sem o Pacheco, como que vai ser? Então só resta mesmo o Rogério Marinho. E o Marinho, ele tem buscado apoio no mercado financeiro entre os empresários da Faria Lima. Ele tem feito isso para conseguir algum tipo de apoio, talvez dinheiro, talvez respaldo, falas no mercado. E ele tem se apresentado para os integrantes do mercado, para os integrantes da Faria Lima. Inclusive, vocês já viram aquele rapaz na outra rede social, o Jorginho? O Jorginho Faria Limer, maravilhoso. Você já viu o Jorginho? Coloca nos comentários. Ele é maravilhoso. Se você não viu, veja o Jorginho. Enfim, voltando pra cá. Ele tem se apresentado e falado que ele é... Não o Jorginho, o Rogério Marinho. Ele tem falado que ele é um contraponto ao Lula no Senado. Então ele, como presidente do Senado, vai poder ser um contraponto liberal ao Lula no Senado. E ele tem falado que a distância dele pro Rodrigo Pacheco é de apenas 7 votos. Isso nas contas do Rogério Marinho. Então o Pacheco estaria somente 7 votos à frente dele, Marinho, na corrida para a presidência do Senado. E tudo isso é muito possível de ser revertido.
contanto que haja o apoio. Eu acho muito, mas muito difícil o Rogério Marinho conseguir derrotar o Rodrigo Pacheco. Porque o próprio PL já falou que a vitória do Pacheco são favas contadas. Mas quem sabe? Você acha que é possível o Rogério Marinho derrotar o Pacheco ou não? Porque o Pacheco tem o apoio do Lula. Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E além disso, existem outros problemas para o Rogério Marinho. Um desses problemas são as candidaturas dos bolsonaristas. Um bolsonarista que já se lançou como candidato ao Senado é o Eduardo Girão, que não é do PL. E aí começa todo o quiprocó. Porque apesar do Rogério Marinho ter sido ministro do Bolsonaro, ser do PL, os bolsonaristas olham para ele com certa desconfiança. Eles falam que ele é um tucano bolsonarista. E pelo fato dele ser de São Paulo, ou ter tido, mas não é de São Paulo, mas ele teve uma relação com o estado de São Paulo, uma relação próxima com Alexandre de Moraes, ele não teria peito para abrir impeachment contra ministro do STF. O Eduardo Girão, ao contrário, teria maiores condições de abrir impeachment e peitar ministros do STF. Essa é a situação. Existe essa desconfiança por parte dos bolsonaristas com o Rogério Marinho. O PL está lançando o Marinho como candidato e solicitou ao Bolsonaro para que ele tente convencer o Eduardo Girão a retirar a candidatura dele. O Bolsonaro deu de ombros, né? Fez assim, igual o Augusto Heleno, tá? Corcunda, deu de ombros. Falou assim, não vou fazer nada. E aí, vocês que se virem. Há desconfiança também dos bolsonaristas que o Rogério Marinho possa abrir mão da candidatura. E aí, se o Marinho abrir mão da candidatura, o Pacheco vence e acabou qualquer possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. Mas vendo esse cenário, o Pacheco ele fica mais tranquilo. Porque dois candidatos do espectro bolsonarista dividem os votos, Marinho e Girão. E o Pacheco, ele acredita que a candidatura do Rogério Marinho, na verdade, é só uma tentativa de negociação por parte do PL para conseguir algum tipo de cargo, algum tipo de benefício futuro, como no caso a CCJ. Porque vocês sabem muito bem que o PL, o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, o que ele quer mesmo é a CCJ. As duas CCJs, tanto da Câmara quanto a do Senado. Então o Pacheco avalia que toda essa movimentação não o ameaça enquanto candidato à presidência do Senado, mas é só uma jogada para negociar cargos futuros, talvez na CCJ. Mas independentemente disso, o Flávio Bolsonaro tem trabalhado também para reduzir a rejeição ao nome do Rogério Marinho. Aquela entrevista que eu já até comentei aqui em vídeo, o link aqui no card, que ele falou assim, olha, nós não queremos golpe de Estado, isso nunca passou pela nossa cabeça. É uma movimentação do Flávio para, primeiro, acalmar um pouco o apetite jurídico contra a família Bolsonaro, e isso o afeta também. Mas também para reduzir a rejeição por parte dos senadores ao Rogério Marinho. Olha, a gente não quer golpe de Estado, não vamos protocolar impeachment de ministro do Supremo, fiquem tranquilos, votem no Marinho. Porque o Flávio também tem problema na justiça. E o Flávio tem foro privilegiado, enquanto o Bolsonaro não tem. Então assim, vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas eu vejo que a derrota do Marinho vai ser a primeira de várias derrotas que Bolsonaro vai ter.